Então, capítulo 3 do livro, Adeus ao Trabalho, se chama Dimensões da Crise Contemporânea do Sindicalismo, continuando aquele processo de nos situar para compreender um pouco as questões do trabalho na era moderna. As metamorfoses que a gente viu no mundo do trabalho nos outros capítulos, eles vão ter uma grande repercussão na organização dos trabalhadores, né? A gente vai ter agora uma base de trabalhadores bastante heterogênea, fragmentada e complexificada. Esses são os três adjetivos que o Ricardo Antunes vai usar sempre para classificar a classe trabalhadora do século XXI. A partir dos anos 80, como eu tinha falado no outro capítulo, né, quando começa o toyotismo a se difundir como um modelo de gestão do capitalismo, não só de produção, a gente tem uma dessindicalização muito crescente, né, à medida que vai ficando menos interessante, menos de luta o sindicato. Principalmente porque os sindicatos passam a ser incapazes de pegar os trabalhadores parciais, né? À medida que a gente não tem mais aquele cara que fica 8 a 12 horas na fábrica, mas o cara que fica 4, o cara que fica tipo 2 dias por semana na fábrica, 3 dias por semana na firma, essas coisas. Os trabalhadores mais intelectualizados, que têm um posto maior, que costumam ter um salário maior, os prestadores de serviço, que também tem uma rotatividade maior, uma heterogeneidade maior no ambiente de trabalho, e principalmente os mais jovens, os sindicatos passam a organizar mais os setores da classe média. Né? Os setores da classe média, penso que era a classe média na década de 80, né? Essa galera que tinha um emprego estável, principalmente nessas linhas de produção fordistas, que tinham ali uma garantia de direitos, de uma aposentadoria em tempo X, tinham licença-prêmio, essas funções todas. Isso era uma classe média que era mais fácil de organizar para os sindicatos. E os sindicatos passam até, inclusive, a se infectar com uma espécie de neocorporativismo. Né? Eles passam a ter muito uma função de defender esses setores estáveis da indústria, do mercado de trabalho, principalmente esses trabalhadores, né, da fábrica, contra o subproletariado. Tipo, ele vai fazer uma defesa do trabalhador de determinada fábrica contra a terceirização do trabalho dele, né, contra a surproletarização desse proletário, né? Então, vai se tornando cada vez mais difícil construir e consolidar uma consciência de pertencimento de classe, né? À medida que a gente vai ficando mais heterogêneo, as nossas faixas salariais, os nossos trabalhos, nossas capacitações vão ficando mais diferentes, fica mais difícil de entender que nós todos somos classe trabalhadora, né? Então, essa crise possui algumas tendências, né? 5 tendências que o Ricardo Antunes vai destacar. Primeiro, a individualização das relações de trabalho, né? Toda aquela questão do sindicato toyotista, que vai trazer o sindicato para dentro da gestão da fábrica, vai trazer o trabalhador para dentro da participação na gestão da fábrica, cada um, né? Não de maneira coletiva. A desregulamentação e flexibilização do mercado de trabalho, uma tendência grande ali com o avanço do neoliberalismo no início da década de 80. O esgotamento do modelo sindical vigente, principalmente por causa do desemprego estrutural, a base sindical começa a ser erodida pela presença das máquinas, né? E o Ricardo aqui vai destacar a importância da redução da jornada para combater esse esgotamento, essa erosão da base, e uma elevada burocratização e institucionalização das direções sindicais, que passam a deixar de ser instrumentos de luta para se tornar mais organismos defensivos, né? Nós não vamos pautar a luta anticapitalista, nós vamos tentar garantir aqui a jornada de 8 horas, o direito a férias, o direito a 13º, etc, etc. A gente fica na defensiva. E também, né, por último, soma uma ação muito organizada do capital contra a esquerda, contra tudo que é de esquerda, contra tudo que é humanitário, igualitário, que é essa onda, né, de avanço que tem ali nos anos 80. Então, o Ricardo Antunes ele vai apresentar alguns desafios para o sindicalismo diante dessa crise que ele vive. Né? Uma primeira é organizar esse subproletariado desorganizado, né, que é um desafio gigantesco. Acho que hoje, em 2018, ninguém tem muito bem a resposta de como sindicalizar galera de serviços, esse povo que fica 3 meses em cada emprego, povo do Uber, terceirizados, é muito difícil. Romper com esse neocorporativismo
e resgatar o caráter classista, né? A gente não tem que lutar contra os terceirizados, a gente tem que lutar conjuntamente com os terceirizados, por exemplo, em favor de melhores condições de trabalho, uma luta anticapitalista. Reverter essa redução sindical ao âmbito da empresa, né, de que o sindicato, ele na verdade é um organismo de classe, né? Ele não é só um organismo de categoria de trabalho. Ele tem que estar na rua, tem que estar na sociedade, tem que estar disputando na arena cultural a concepção de sociedade de trabalho. Horizontalizar, quarto ponto, organizando tanto novos trabalhadores quanto os desempregados, né? Os sindicatos, eles vêm cada vez mais pegando uma casta de trabalhadores mais estável, que é uma relíquia histórica, né? Inclusive muitos aposentados e tudo mais, que não existe mais. A gente precisa nivelar tanto os subcontratados quanto os desempregados de uma categoria e organizar eles no mesmo sindicato. Isso é um outro desafio gigantesco. Romper com essa burocratização, né? Acho que é uma coisa um processo que a gente viu acontecer ali no final da década de 80, mas que de acabar com direções burocratizadas estavam há muitos anos vivendo do sindicato, mas hoje em 2018 a gente tem muito isso, né? Tem galera que está 10, 15, 30 anos na direção do sindicato e saída defensiva, né? Pautar o controle social da produção, pautar a emancipação do trabalhador, pautar um outro sistema de produção possível. Esses são alguns dos desafios que o Ricardo Antunes coloca para o sindicalismo do século XXI.